A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aleluia. Josué, no capítulo 7. Os filhos de Israel prevaricaram, pecaram contra o Senhor. E acabaram com isso, perdendo a batalha. Alguns deles foram mortos. Aleluia. O capítulo 7 diz que Josué enviou alguns espias para espiar a terra, para espiar Ai, a cidade de Ai, a terra de Ai. E enviou. Mas ele falou assim, ó, não envia muita gente não, tá? Vai lá, envia alguns homens, vão espiar. Aí quando voltou com o retorno, os espias falaram assim, Josué, pode enviar alguns homens, mas não envia muito não, para poder não cansar. Os que foram lá enviou para Josué, trouxeram relatório. Não envia muita gente não, para não poder não cansar e não fatigar o povo. Tudo bem. Então Josué falou, então que vá lá, 2.000 ou 3.000 homens, que vá lá. Josué fala para os responsáveis das tribos, para enviar apenas 2.000 então, ou 3.000, para não cansar nem fatigar todo o povo. Mas quando eles chegam em Ai, aleluia, eles são feridos. Alguns deles são feridos. 36 são feridos. E faltam. Perderam. Diante de uma situação tão desagradável dessa, o líder Josué, às vezes as pessoas colocam toda a culpa da derrota no líder. Todo mundo coloca a culpa de um fracasso ou de uma derrota no líder. Mas bem poucos assumem o erro. Bem poucos falam que errou, mas colocam a culpa em cima dos outros, empurra a culpa para cima dos outros, querendo eles se eximirem da culpa, se livrarem da culpa do pecado. Mas não adianta fugir da culpa do pecado, do erro, porque as consequências elas sempre aparecem. Uma hora a conta chega. Eu costumo dizer na congregação que uma hora dessa a conta chega. E quando ela chega, ela vem com juros e correção monetária. Josué, diante da situação daquela, aleluia, ele vai para a oração. Qual é o recurso que o homem de Deus tem, o que a mulher de Deus tem? Quando há pecado escondido no meio do povo, pecado não confessado, não revelado, pecados esses que acabam atrapalhando, impedindo a glória de Deus de descer no meio do seu povo. Lógico, a atitude do homem de Deus aqui foi a mais correta. Ele foi para o joelho, foi orar a Deus. Ele foi clamar ao Senhor, pedir uma resposta ao Senhor. Nós nunca perdemos, Senhor, uma batalha. A arca da aliança estava junto com eles. E toda vez que eles iam orar ou vencer uma batalha, a arca da aliança estava junto com eles. E a arca naquele dia estava ali, que simbolizava a presença de Deus. Mas naquele dia eles foram derrotados. Qual foi o segredo da derrota deles? É simples. Deus havia dado uma ordem para ninguém pegar nada da cidade que seria destruída, cidade anátema. A ordem foi essa. E Acã foi e pegou 3 objetos roubados de uma cidade amaldiçoada que Deus havia dito para não pegar. Aí está o segredo por que eles perderam a batalha. Por causa do pecado oculto, escondido. Por causa da desobediência de Acã. Quando tem pecado escondido, desobediência, rebeldia, não confessado, não revelado, às vezes nós padecemos e sofremos a consequência por causa do erro de algum ou de alguns. E assim foi. Aleluia. Ele prostra com seu rosto em terra, vai orar ao Senhor. O Senhor aparece para Josué e fala com Josué, Josué, levanta-te. Por que você está aí prostrado, Josué? Levanta, Josué. Israel pecou. Israel transgrediu uma ordem que eu dei para eles, e eles cometeram pecado.
Então levanta daí, Josué. Levanta daí. Levanta-se daí. Aleluia. Porque Israel pecou. Pegou coisas proibidas e escondidas que eu disse para não fazer e escondeu no meio deles. Há coisas consagradas e roubadas no meio deles. É por isso que a minha presença não está com vocês. É por isso que a minha presença não está aí com vocês. É por isso que vocês perderam e estão perdendo a batalha. Por causa de consequências e erros que alguém cometeu. Deus sabia quem foi. Deus podia ter falado de imediato para Josué. Mas Deus tem as suas estratégias para agir no tempo e na hora certa. Deus é sábio. Uma outra coisa, Deus é santo. E por ele ser santo, ele não coabita com o pecado. Deus não anda de mão dada com o pecado. Deus ama o pecador, mas andar de mãos dadas com o pecado, Deus não anda. Se tem uma coisa que impede a glória de Deus de descer no meio do seu povo, é o pecado. O pecado impede a glória de Deus de descer no meio do seu povo. O pecado tem que ser revelado. O pecado tem que ser perdoado. O pecado tem que ser confessado. Porque senão a glória de Deus não pode descer no meio do povo. Foi isso que impediu a glória de Deus descer ali, a presença de Deus descer ali. Por causa do pecado. Era um povo acostumado a vitórias. Mas naquele dia foram derrotados pelos seus inimigos. Os inimigos derrotaram o povo de Deus. Por quê? Por causa do pecado, pecado da rebeldia, pecado da desobediência. Transgrediram uma norma que Deus mandou. Ainda hoje é assim. Consequências do pecado afetam todo mundo. Todo mundo sente, todo mundo sofre. Aleluia. E Josué convoca alguns anciões, rasga suas vestes e vai para a humilhação. Desce um pouquinho mais do degrau da humilhação por causa do povo. Por causa do povo. Aleluia. E todos os versículos, desde o 1º até o 26. O versículo 12. Por que você fez isso? Por que vocês fez isso? Por que vocês não conseguiram resistir? Por que vocês roubaram essas coisas? Aí Deus fala no versículo 12 para Josué. Josué, vocês vão embora. Podem voltar embora. Porque vocês não são merecedores. Vocês não são merecedores da sua destruição. Vão embora, Josué. Volta, vai embora. Ponto de observação que eu anotei. O líder tem que ver. O líder tem que acompanhar. Mas existe coisas que são individual. Tem coisas que é individual. Às vezes não dá tempo do líder ver tudo que acontece no meio do povo. Não dá tempo para o líder ver quem está em pecado. Não dá tempo do líder ver quem errou. Aleluia. Mas Josué, ele fez o correto. O que qualquer um vai fazer. Ele vai para o joelho, vai orar a Deus. E pedir a Deus a revelação do que está acontecendo. E Deus fala com Josué, passa algumas instruções para Josué, o que é que ele tinha que fazer. No versículo 13, Deus fala com Josué, Josué, vá e santifique-se. E fala para o povo fazer a mesma coisa, santificar. A palavra santificar significa ser separado. A palavra santificar-se, santo, significa separado. Você quer que a presença de Deus esteja com você? Seja santo, seja separado das coisas imundas. Separado do pecado. Separado da desobediência, da rebeldia. Para Deus poder receber a sua oração. Se Deus não recebe, não. Aleluia.
Porque assim eu vos digo, vocês só vão vencer seus inimigos se tirarem o que está lá. Josué, vocês só vão vencer os seus inimigos lá, Josué, se vocês tirarem o que está lá, porque o que está lá impede a minha presença de estar lá. Porque eu, o Senhor dos Exércitos, sou Deus Santo. Eu sou Deus Santo, Josué. E eu não posso, por causa da minha santidade, Josué, habitar no lugar onde há pecados. Se vocês quiserem vencer, Josué, tirem o que está lá. Ei, se você quiser vencer, tire o que está na sua casa te impedindo de adorar a Deus. Se você quiser triunfar na vida espiritual e material, o progresso da vida material e espiritual na sua vida e na sua casa, não depende de mim que sou o líder. Não depende de mim que sou o presbítero. Não depende do pastor. Não depende da igreja. Mas muitas das vezes é uma atitude pessoal sua tirar. Às vezes o que está na sua casa impede a sua comunhão com Deus. Às vezes o que está na sua vida impede de Deus falar com você, de Deus te abençoar. Por isso que você fica que nem água parada, empoçada no mesmo lugar. Não sai para um lado nem sai para o outro. Por causa do quê? Por causa do pecado da desobediência. Pecado da desobediência. Há muita gente desobediente em pecados que não confessam. Ah, o pastor não está vendo mesmo. Ah, o presbítero não está vendo mesmo. Ah, minha mãe e meu pai não estão vendo mesmo. Mas há um Deus dos céus que está vendo. O salmista Davi diz assim, ó: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer às partes mais baixas da terra, eis que tu ali estás. Se eu descer até o Seol, eis que ali tu estás. Não tem lugar de esconder. Por que muitas das vezes o povo de Deus perde? Porque há pecados. Por que muitas vezes uma igreja não cresce, uma família não cresce? Por causa do pecado. Pecado escondido. Às vezes dentro da família, no meio da família. Acã, quando rouba essas três coisas aí, ele esconde dentro da tenda da congregação. Ele esconde dentro do lugar de orar. Dentro do lugar da administração da palavra. Ele leva para lá, faz um buraco e esconde lá. Achando que Deus não vai ver. Tudo aquilo que está escondido na casa de Deus, Deus está vendo. Tudo aquilo que está oculto na casa do Senhor, Ele está vendo. Fique tranquilo que Deus está vendo. Não precisa apontar para Deus os erros. Também não precisa dizer para Deus justificativa. Deus vê tudo. Seus olhos são como chão de fogo que tudo vê. Ele está vendo desse dia. Oh, glória! Se apresentem de manhã, versículo 14, Josué, se apresentem de manhã, mas venha uma tribo de cada vez, de manhã. E tudo que eu escolher, a tudo que eu escolher, ou quem eu escolher, vai dar um passo à frente. Se tem uma coisa que Deus é sábio. Deus é um bom estrategista. De manhã vocês apresentam diante de mim uma tribo de cada vez, e quem eu disser, a quem eu falar, esse vai dar um passo à frente. Aleluia. Um clã ou um líder de cada tribo, de cada vez. Uma família de cada vez. E a família que eu escolher vai vir à frente. Um homem de cada vez. Vai vir um homem de cada vez à frente. E aquele que for pego com coisas consagradas será queimado a fogo com tudo que existir. Alguém diz que Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas Deus também, Ele é fogo consumidor. Ele é justo. Estudamos a lição 8 da Escola Bíblica Dominical, que está no YouTube, que eu gravei. Está lá, para quem quiser acompanhar. E eu sempre falo. Deus, Ele é justo, sim. Deus também, Ele é longânimo e misericordioso.
Longânimo, a palavra longânimo significa longo. Significa que Deus dá oportunidades, mas até quando vai a oportunidade para as pessoas continuarem abusando de Deus? Até quando Deus vai dar oportunidade para as pessoas ficarem abusando dele, zombando dele? Deus, ele é assim longânimo. Deus, ele é amor. Deus também é misericordioso. Sim, são atributos comunicáveis de Deus. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o homem. Mas Deus também, ele é justo, ele faz justiça. E a justiça de Deus vem aí. Deus é justo. Foi a ordem que Deus deu. Aleluia. Por que serão queimados quem for pego com coisa roubada e consagradas ao Senhor? Porque violaram a aliança. Se tem uma coisa que Deus, ele preza, é a aliança que ele faz com o seu povo. Mas quando quebra também, vai desagradar a Deus. Aleluia. No outro dia seguinte, Josué, na manhã seguinte, ele mandou os israelitas virem à frente. De acordo com suas tribos, foram à frente. E veio à frente a tribo de Zeraia. Família por família. E a tribo escolhida foi exatamente a de Zinri, que é os versos 17, 18, 19, onde pertencia a Acã. Deus, ele é sábio. Deus, ele é sábio. Deus usou essas estratégias. Aleluia. Mas Deus podia ter falado lá em cima para Josué. Lá atrás Deus podia ter falado para Josué. Não. Deus monta seu plano de estratégia, por ele ser longânimo, para dar um tempo de oportunidade. Mas Deus sabia quem é que tinha errado. Fique tranquilo que Deus sabe quem está errado. Deus sabe onde tem erro. Deus sabe onde está o erro, onde tem erro. Ele sabe, ele está vendo tudo. Não adianta, do seu trono de glória sentado, ele vê. Ele sabe que eu estou aqui em cima agora na colina. Ele sabe que você está na sua casa deitado pensando. Ele sabe o que você pensa, o que você fala. Ele sabe todas as suas estratégias. Ele vê todos os seus passos. O Salmo 139, Davi fala assim: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho reto. Ele está pedindo para Deus vasculhar ele. Aleluia. Examinar ele, ver se tinha alguma coisa mal nele. Se tivesse, era para Deus tirar. Existe coisa que não é para Deus tirar, é para Deus tratar. E existe coisa que é para você tirar, para Deus poder tratar e te curar. Aleluia. Oh, glória. Versículo 20. Acã confessa. Acã confessa o seu erro, o seu pecado. O que ele fez? E imediatamente eles foram até onde Acã havia escondido. E acharam lá as coisas roubadas que Acã tinha roubado e escondido. Os homens foram lá e conseguiram achar. E acharam uma cunha, uma capa, estava lá. 3 objetos roubados estavam lá, que Acã havia escondido. Aleluia. Levaram Acã e sua família até um vale chamado Acor. Acor. Levaram ele até lá. Aleluia. Levaram ele até lá. Queimaram e apedrejaram Acã e toda a sua família. Aleluia. E isso aconteceu. Mas antes de queimar Acã e apedrejar Acã, uma pergunta foi feita para ele: Acã, por que você fez toda essa desgraça? Por que, Acã, você fez toda essa desgraça? Por que você trouxe toda essa derrota para o povo? Aleluia. Do mesmo jeito, Acã, quando você traz essa derrota, essa desgraça para o povo, hoje
o mal da parte de Deus vem visitar você. E morreu Acã e toda a sua família naquele grandioso dia. Finalizando a minha palavra. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Mas aqueles que não confessam e não deixam, nunca prosperará. As consequências daquele pecado trouxe de desgraça e morte para algumas pessoas. E uma família inteira foi punida por causa disso. Depois que tudo aquilo é retirado, o pecado confessado, família castigada e punida, aí sim a glória de Deus desce no meio do seu povo. Você quer que a glória de Deus desça na sua casa, na sua vida, no seu ministério? Onde tem erro, o tempo é de conserto. Deus tem dado uma oportunidade grande de conserto para o homem. Mas até quando, até que dia vai essa misericórdia de Deus? Ninguém sabe. Até quando Deus vai continuar usando de misericórdia? Vai chegar o dia do acerto de contas. O dia do acerto de contas vem aí. Ninguém vai escapar desse dia. Ninguém vai escapar desse dia. Não tem como ninguém correr desse dia. Sabe por quê? Ele vem aí. E diz a Bíblia que esse dia vem aí ardendo como fogo. Não tem como correr. Tu pensa que Deus está lá em cima no seu trono de glória e não está vendo? Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Aleluia. Portanto, na manhã desse dia, que o Senhor, Deus dos exércitos, Ele possa falar no teu coração. Que você possa usar a oportunidade que Deus tem dado para você. Enquanto você tem tempo. E vai chegar um dia que não vai haver mais tempo. Houve um tempo para a família de Acã. Mas como transgrediram e desobedeceram, Deus teve que agir. Deus teve que aplicar a sua justiça. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.